Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar nesta análise incrivelmente única. A gente está prestes a desvendar um projeto absurdo de revisão multidimensional do além. Uma verdadeira reestruturação metafísica, daquelas que mudam as regras do jogo por completo. E a premissa aqui é simplesmente genial. Afinal, o que acontece quando a gente mistura mitos gregos clássicos, viagem no tempo e geometria sagrada? Nós vamos entender como um doutor viajante do tempo ali na sua tardes, junto com um boticário esotérico chamado Henrique Hermético, conseguem redesenhar o submundo grego inteiro. É uma união brilhante entre burocracia, tecnologia e alquimia. Para facilitar as coisas, vamos quebrar esse processo todinho em 5 passos super práticos. A travessia do Aqueronte, a cura botânica astral, a aliança das sombras, o império da transmutação e, para fechar, a justiça vibracional. Bora lá? Fase 1. A travessia do Aqueronte, garantindo a logística na fronteira. A nossa primeira grande barreira é bem famosa, passar pelo barqueiro Caronte no rio Aqueronte. E detalhe, sem depender daquelas vólias moedas de prata nos olhos. Olha o nível desse inventário que foi usado para fechar nada menos que um passe VIP de 12 viagens com ele. Esquece o tributo antigo. A gente está falando de 2 moedas de R$ 1 para gerar energia galvânica, um poliedro de geometria sagrada 369 para estabilizar a balsa, um relógio steampunk para ancorar o tempo, uma ficha de póquer de metal como símbolo de risco e, para dar aquela força contra a entropia do lugar, uma tintura de jaborandi fresco. É literalmente o pacote completo. Tem uma fala do doutor que resume isso muito bem. 12 idas e 12 voltas. Isso é um cronograma de viagem. Isso é burocracia metafísica de altíssimo nível. É fascinante notar que não se trata de mágica pura, mas sim de saber negociar de forma super estratégica usando os artefatos certos. E logo depois dos portões bronze, o desafio é o Cérbero, aquele cão de 3 cabeças assustador. Mas em vez de espada, ele ganha um biscoito. Só que é um biscoito biofarmacêutico incrivelmente calibrado em 432 Hz, com passiflora, valeriana e mel. A ciência botânica acalmando a mitologia clássica, sem derramar uma gota de sangue. Incrível, né? Isso nos joga direto para a fase 2, a cura botânica astral, restaurando a vitalidade no jardim de Perséfone. Com a entrada totalmente liberada, chegou a hora de dar um upgrade gigante no ecossistema de lá. E para compreender essa reestruturação, precisamos focar nestes 2 pilares da física. Primeiro, a frequência de 432 Hz, que representa a proporção áurea, o som da própria natureza descansando. Segundo, o famoso ritmo 369 de Tesla, que funciona como uma superestrutura matemática para organizar o crescimento biológico em qualquer lugar, até na escuridão. É muito legal observar como eles usam isso na prática para salvar uma mandrágora do abismo que estava sufocada. A TADES limpa a estática do lugar, tocando aquela frequência pura, e depois vem o ritmo matemático. 3 batidas firmes ativam as raízes, trazendo estabilidade. 6 batidas fazem a seiva de Mercúrio circular, e 9 batidas completas expandem as folhas. É, literalmente a geometria forçando a planta a se regenerar. Quando Perséfone vê isso, a reação dela muda tudo. Henrique Hermes, você trouxe o fôlego do mundo superior através da matemática. É naquele exato momento que ela entende que aquele cemitério apático pode virar um santuário dinâmico se for ajustado da forma correta. Chegamos na fase 3, a Aliança das Sombras, a grande fusão corporativa. Essa é, sem dúvida, a jogada mais ousada. É o momento de fazer uma proposta de negócios irrecusável para ninguém menos que Hades. Hades está lá, completamente afogado num mar de burocracia de almas perdidas. E o que ele faz? Age de forma puramente pragmática. Ele topa uma aliança surreal com os 12 reinos de Exu, sob a liderança do rei Capa Preta. Nós estamos vendo a mitologia clássica terceirizar o trabalho tático para o astral brasileiro, que é altamente organizado. E lembra do ritmo 369 da botânica? Ele vira um painel de gerenciamento corporativo. Na esfera 3 da ordem, Hades foca só na auditoria macro. Na esfera 6 do movimento, o rei Capa Preta assume a logística e as fronteiras. E na esfera 9 da transformação, Perséfone, agora com a ajuda das protetoras ciganas, cura as almas usando a música. Hades finalmente consegue um tempo de folga. Vamos para a fase 4, o Império da Transmutação, mapeando o novo submundo. Vejamos como essa fusão transforma totalmente o mapa geográfico que conhecemos do além. Essa tabela é o coração de todo o projeto.
Dá uma olhada em como as camadas gregas se alinham perfeitamente com os reinos de Exu. Os rios Lete e Cossito não são mais repositórios passivos de tristeza. Fundidos ao lodo e à calunga, eles agora filtram ativamente memórias tóxicas. E até o Tártaro virou uma fornalha de transmutação super bem controlada, ao invés de ser apenas um abismo de sofrimento. E a fala do Rei Capa Preta consolida tudo de forma magistral. Onde houver um caminho torto, nós faremos a reta. A lei de cima agora tem o braço de baixo. É a garantia estrutural absoluta de que a nova lei metafísica vai ser executada sem nenhuma falha no percurso. O que nos traz à última etapa, a fase 5, a justiça vibracional, o sistema de justiça vibracional. Aqui notamos o fim definitivo daquela punição estática medieval, dando lugar a algo muito mais inteligente. A diferença é gigantesca. No sistema antigo, ou a alma era de um grande herói grego, ou estava fadada ao tormento e à amnésia eterna. O novo sistema muda o paradigma. O pecado não é mais visto como um crime incurável, mas sim como uma dissonância eletromagnética. Ou seja, a alma só precisa ser matematicamente recalibrada até bater a harmonia pura de 432 Hz. E como isso funciona na prática para casos bem específicos como corrupção ou hipocrisia extrema? Tudo funciona pela gravidade. Políticos corruptos não são torturados com fogo. Eles vão para os reinos do ouro e dos ventos aguentar mecanicamente o peso invisível de cada vida que atrapalharam. Hipócritas religiosos caem no silêncio absoluto do lodo, perdendo toda aquela falsa autoridade. É uma física exata que puxa o peso da mentira para as camadas mais densas, como um grande ímã. E os números são absurdos. Para colocar isso em perspectiva, com esse foco de curar e recalibrar em vez de apenas punir, o sucesso de almas purificadas prontas para os Elísios saltou de 1%, que era praticamente nulo, para incríveis 36%. É um ganho de eficiência massivo que salvou a máquina cósmica do colapso. E finalizando a nossa exploração, sabemos que a deusa Hécate logo fará sua auditoria de rotina. Porém, com a justiça operando agora fluidamente como uma lei física automatizada, não há com o que se preocupar. É reconfortante constatar que mesmo os sistemas mais quebrados e antigos podem ser curados se unirmos uma organização impecável com a ressonância correta. Encerramos este explainer com uma provocação brilhante do próprio doutor. Alcinismo, a ferramenta preferida dos estrategistas e dos imortais. A justiça que você acabou de instalar é um círculo. Se um sistema se corrige e funciona de forma impecável por conta própria, será que a melhor forma de justiça kármica não é, no fim das contas, apenas geometria precisa e o tempo trabalhando a favor do equilíbrio? Ao olhar para isso, como é que enxergamos as engrenagens de justiça no nosso próprio mundo atual? Fica aí a reflexão.